3 passos para você conquistar sua vaga em medicina em 2025. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa, roda a vinheta. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca Vunesp prepara e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em menos de um ano. E o objetivo desse vídeo aqui é te dar 3 passos iniciais para que você realmente consiga conquistar sua vaga em medicina em 2025. Exatamente. Então, olha só. Débora, são os únicos 3 passos que eu preciso seguir? Não, mas eu te garanto que são os 3 primeiros. Existe uma sequência de coisas que precisam ser feitas para que você passe em medicina em menos de um ano, obviamente. Só que tudo tem que ter um começo, né? Por onde eu começo? Qual é a primeira decisão? Qual que é o primeiro passo? E é sobre isso que nós vamos falar aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Eu separei aqui exatamente o que eu vou te ensinar, é exatamente o que eu faço para os meus alunos. Exatamente. Todo aluno que entra na mentoria do Exatas Sem Mistério é a primeira coisa que eu faço para os meus alunos. Então, o que eu estou te ensinando aqui é o que eu ensino na minha mentoria. Então, pega papel, caneta, entenda todo o processo. Se ficar dúvida, depois deixa aqui nos comentários do vídeo, vou fazer o possível para eu responder. E outra coisa, se você ainda não segue esse canal, não é inscrito, você está perdendo muitas dicas importantes. Então, já clica aí no link, se inscreve, liga o sininho. Com muita frequência tem conteúdo novo, tem dicas novas. Tudo que é referente à Banca Vunesp, a gente coloca aqui para vocês. Então, não perca essa oportunidade. Seu objetivo é Vunesp, é medicina, esse canal é para você. Tudo bem? Então, vamos lá, Débora. Qual que é a primeira coisa que você faz com os seus alunos quando eles querem medicina, quando eles entram na mentoria? Vamos lá, eu vou explicar para você. Primeira pergunta que eu faço para todos os meus alunos antes de montar o cronograma. Porque, olha só, eu monto o cronograma de todos eles. Mas como que eu sou assertiva? Como que eu vou saber qual que é a melhor estratégia para cada um deles? Com essas 3 perguntinhas, com esses 3 passos. A primeira pergunta, depois que eu sei do histórico, né, e conversei um pouco com esse candidato, a primeira pergunta é: quais são ou qual é a faculdade que você quer fazer medicina? Tem alguns alunos que eles decidem por uma única faculdade. E tem alguns alunos que falam: Débora, olha, se eu passar na faculdade A, B ou C, eu vou ser realizado, eu vou ser feliz. Débora, por que isso é tão importante? Porque isso define uma série de coisas quando eu vou montar o cronograma desse aluno. Então, olha só, tem alunos que falam comigo o seguinte: Débora, eu quero Einstein, eu só quero Einstein, eu só vou se for Einstein. Tem alunos que falam: eu só quero se for Santa Casa. Débora, eu só vou se for uma faculdade pública. E aí, né, depende ali de qual das públicas nós estamos falando. Por que essa pergunta é tão decisiva? Porque, olha só, a Banca Vunesp, ela prepara mais de 40 provas por ano. Você já deve saber disso, se me segue há algum tempo. Se é novo aqui, está sabendo isso aqui agora. Então, dessas mais de 40 provas por ano que a Vunesp prepara, nós temos níveis de dificuldade. Exatamente. Então, tem provas níveis 1, tem provas níveis 2, tem provas níveis 3. Dependendo do nível da prova, a gente tem que estudar de uma determinada forma. Débora, faz diferença? Total diferença. Se um aluno quer uma prova nível 1, eu tenho uma estrutura de cronograma para esse aluno. Se o aluno quer uma prova nível 2, tem outra estrutura. E se o aluno quer uma prova nível 3, outra estrutura. Então, o nome da faculdade me diz o nível dela, as particularidades, o critério de correção, quais são os conteúdos específicos que aquela faculdade cobra. Então, gente, tem aluno que pergunta às vezes: eu não posso ir estudando e daqui a algum tempo eu decido? Não, não pode. A primeira coisa que você tem que decidir é o nome da faculdade, porque isso vai conduzir o seu cronograma, o seu roteiro de estudos, até a profundidade do quanto você vai estudar cada coisa, depende do nome da faculdade. Se você tiver estudando para uma prova nível 1, vou pegar um assunto aqui de exatas para a gente comparar, tá bom? Então, olha só, estou estudando para uma prova nível 1, estou estudando conteúdo de probabilidade. Para
para uma prova nível 1, eu vou até um certo nível dentro de probabilidade. Se eu for fazer uma prova nível 2, eu tenho que ir para outro nível e também tenho que levar em consideração algumas particularidades dentro de probabilidade. Se eu for para uma prova nível 3, eu vou para um outro nível de conhecimento desse conteúdo. Então, não pode ser aleatório. Então, então já sei, eu vou estudar o que é o mais difícil, que é o nível 3, e aí eu consigo me preparar para os 3 níveis. Não. Por quê? Tem particularidades no nível 2 que não tem no 3. Tem coisas do nível 3 que não tem no 1. Então, não adianta você achar que vai estudar o mais difícil, você está pronto para outra coisa. Não. Não é esse o objetivo, tá? O que você precisa fazer, até para você não perder tempo, né, gente? Nós estamos falando aqui de passar em medicina em menos de um ano. Então, o meu cronograma, o meu tempo de estudos, ele precisa ser extremamente assertivo. Por isso que os alunos da mentoria passam, porque eles não estudam uma vírgula se não é necessário. Tudo bem? Então, a gente só estuda o que realmente é necessário para aquela prova que ele decidiu que quer passar. Tudo bem? Então, que tenha ficado claro. Anota aí. Qual que é o primeiro passo? As faculdades. Se você já tem isso claro, faz uma lista. Débora, eu iria para o Einstein, para Santa Casa, para a ABC, para a FMJ, para a FAMECA, não sei. Faça a sua lista. Se você já souber o nível de dificuldade de todas as faculdades que você vai fazer, ok. Se você não souber, coloca aqui nos comentários, eu não sei os níveis, porque aí eu posso gravar um vídeo, fazer um material em PDF para vocês, para que você saiba, porque é a primeira coisa que a gente tem que definir, o nome das faculdades. Essa é a sua primeira tarefa quando você decide que quer passar em menos de um ano. Tudo bem? Beleza, Débora, já defini. Eu só quero as públicas. Quais são as públicas que a Banca Vunesp prepara? Unesp, Unifesp, FAMERP, FAMEMA e UEA. Quero particulares, tem mais de 35. Vai ter que escolher qual a região, que nível, tipo de prova, aí tem muita coisa para decidir. Tudo bem? Beleza? Ok, definir as faculdades. É difícil, parece uma coisa simples, né? Mas tem muitos alunos que têm dificuldade em definir, tá? Segundo ponto, segundo passo extremamente importante. Quantas horas efetivas eu tenho para estudar? Por quê, Débora? Porque tem alunos que falam o seguinte: não, eu tenho 10 horas para estudar. Não, eu estudo o dia inteiro. Não, eu tenho o dia todo para estudar. Gente, ninguém estuda assim. Eu preciso de um plano definitivo, decisivo e muito claro do que eu vou fazer para eu passar. Então, quando eu falo eu tenho o dia todo, ele não tem clareza de quanto tempo ele realmente estuda. E isso é perigoso. Eu preciso saber o seguinte: quantas horas de forma eficiente e efetiva você estuda? Porque ficar sentado no ambiente onde tem livros, e lê alguma coisa, e levanta, isso não é estudar de forma eficiente, efetiva. Você tem que saber o seguinte: quanto tempo no relógio eu consigo fazer, estudar, sem me distrair? Sem ter que levantar para ir no banheiro, sem ter que levantar para pegar água, sem ter que sair para fazer qualquer coisa, sem distração. Débora, olha, eu estudo geralmente blocos de 1 hora, de 1 hora e meia, de 2 horas, e eu tenho 4 horas por dia para estudar. Isso, gente, é extremamente importante. Isso é um problema muito grande de muitos candidatos. Eles não têm consciência de quanto tempo eles realmente conseguem ficar estudando e nem de quanto tempo eles têm para estudar. Tem alunos, assim, tem alguns que são extremamente conscientes, né? Débora, eu tenho 2 horas para estudar, eu consigo passar? Com um cronograma extremamente eficiente, pensado para a sua realidade, consegue. Agora, se você tiver 6 horas com um cronograma aleatório, talvez você não consiga. Tudo bem? Então, eu tenho que saber o seguinte: quanto tempo de forma real eu tenho e quanto tempo eu rendo sem pausa. Por quê? Nós vamos ter que conciliar as duas coisas. Eu ensino para os meus alunos o seguinte: a gente faz sempre blocos e a gente intercala esses blocos. No primeiro momento, a gente coloca uma matéria única, depois a gente intercala entre exatas e humanas, depende muito ali do perfil do candidato, tá? E esses blocos podem ter 50 minutos, podem ter 2 horas, pode ter 1 hora e meia, depende do aluno. E por isso que a gente tem que analisar caso a caso. Tudo bem? Tem alunos que fazem blocos de 50 a 10. O que é 50 a 10, Débora?
estuda 50 minutos para 10. Tem alunos que estudam 1h40 para 20. Tem alunos que estudam 2 horas para 20. Aí depende muito do candidato, beleza? Só que é importante você pensar quantas horas você tem e quantos blocos você vai fazer, como que você vai separar esses blocos de estudos. Débora, o que eu levo em consideração? Seu tempo de concentração, o quanto você rende. Débora, eu pego uma matéria só ou eu intercalo? Depende. Você consegue render bem? Qual que é a complexidade daquela matéria para você? É o quanto tem dificuldade e facilidade em outras? É importante intercalar? Depende de muitas coisas e aí vai ter que analisar muito o perfil de cada candidato. Beleza? Então, olha só. Primeiro passo, defina as faculdades. Segundo passo, quantas horas? E terceiro, e muito importante, é o ponto de partida que você está. Gente, tem alunos que pegam o cronograma do colega, que faz a mesma coisa que o fulano, que o Beltrano, que a pessoa do Instagram, do YouTube falou, ou pior, né, ele entra no cursinho tradicional e segue o cursinho. Uma coisa importante que você tem que entender. Tem alunos de ensino médio que querem passar em medicina direto no terceiro ano. Tem alguns alunos que estão no primeiro ano de cursinho, que é mais parecido. Terceiro ano com o primeiro ano de cursinho não são iguais, porque o terceiro tem que se preocupar em passar, o cursinho não, mas tem coisas semelhantes, né? Mas não são iguais. Já não daria para ter o mesmo cronograma aqui, ó. São bem parecidos, mas não tem como ter o mesmo cronograma. Nós temos alunos que estão há 2, 3, 4 anos no cursinho. Esse aluno que está 2, 3, 4 anos no cursinho, ele jamais pode seguir o cronograma de um aluno de primeiro ano de cursinho ou de um aluno de ensino médio. Por quê? Ele já viu o conteúdo muitas vezes. Ele precisa de uma coisa muito mais otimizada, ele precisa ganhar muito mais tempo, ele precisa evoluir muito mais rápido. Ele não precisa ficar vendo aula, é outra pegada, tá? É outro aluno. E nós temos aqueles alunos que já estão fora da escola há algum tempo e decidiram voltar para realizar o sonho da medicina. Tentaram um período, não deu certo, viveram, né? Foram, a vida acontece, e voltaram. Essa pessoa, né, essa pessoa que voltou depois de algum tempo, ela pode seguir o cronograma do aluno de terceiro? Óbvio que não, outra realidade. Essa pessoa pode ter família, pode ter filhos, outra realidade. Ela pode seguir o cronograma do aluno do primeiro ano de cursinho? Também não, outra realidade. Ela pode seguir o cronograma de 3, 4 anos do cursinho? Ela não daria conta. Então, olha só, eu saber o ponto que eu estou também é decisivo para montar o meu cronograma. Agora, tendo o nome das faculdades, quanto tempo efetivo eu tenho para estudar e qual o ponto de partida que eu estou, minhas facilidades, minhas dificuldades, o que eu já fiz, em que ponto da jornada eu estou, aí eu consigo montar um cronograma. Perceba que tudo isso é para a gente montar um cronograma eficiente para você. Aí, tendo o seu cronograma eficiente, você consegue sim passar em qualquer faculdade que a Banca Funesse prepara em menos de um ano. Deixa aqui nos comentários se esses 3 passos ficaram claros para você, se fez sentido e se você conseguiu fazer, tá? Se você não conseguiu, depois a gente pode dar continuidade nesse vídeo para a gente montar com particularidades aqui para te ajudar a montar. Aí você monta essa estrutura e aí sim começamos a pensar em um cronograma. E o que é o cronograma, Débora? É pensar quais são as matérias que eu vou estudar, qual é a ordem que eu vou estudar essas matérias, qual é a profundidade que eu vou chegar nessas matérias, quais são os conteúdos que eu vou estudar paralelo para me ajudar, porque uma disciplina ajuda na outra, quais são as listas que eu vou resolver de cada uma, quando que eu começo a fazer simulado e quais os simulados que eu vou fazer, como que eu vou medir a minha evolução, como que eu vou saber o conteúdo base, o conteúdo específico que pede correção, tudo isso vem depois desses 3 passos. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.